Continuando a nossa aula, nós vamos agora pegar o livro didático e vamos abrir em filosofia, onde diz assim, aqui na página 13, conectando com. E vocês vão acompanhar a leitura que eu vou fazer. Na Grécia Antiga, onde viveram os primeiros filósofos, o povo apreciava muito as fábulas de um grego, chamado Esopo. Atualmente, muitas dessas histórias são conhecidas e admiradas em todo o mundo. Na fábula O Leão e o Rato, Esopo contava que, certo dia, um pequeno rato subiu nas costas de um leão que estava dormindo na floresta. O feroz leão acordou, incomodado, e logo se preparou para engolir o ratinho. Olha só, ele abriu um bocão e ele ia comer o ratinho. Assustado, o rato pediu desculpas e afirmou que, se a fera poupasse a sua vida, poderia contar com ele sempre que precisasse. Por favor, seu leão, não me coma. Quando você precisar de mim, eu estarei aqui para lhe ajudar. O leão achou que um animal tão pequeno jamais poderia ajudá-lo. Mas, mesmo assim, deixou o ratinho ir. Dias depois, o grande leão ficou preso em uma rede. O ratinho ouviu os seus urros e correu para ajudá-lo. Então, o pequenino usou os seus dentinhos afiados para roer as cordas e assim libertou o leão, retribuindo a boa ação dele, né? O leão tinha feito uma boa ação de deixar o ratinho embora e o ratinho retribuiu ajudando ele. Fábulas são histórias com ensinamentos para as pessoas em que animais e outros elementos podem falar e se comportar como seres humanos. Aqui no final da página tem o QR Code, tá? Esse QR Code vocês vão abrir, que é muito legal, e vocês vão ouvir a fábula do leão e o rato. Na página 14, diz assim: hora de filosofar. Número 1. Fazendo perguntas e conversando sobre elas. Podemos descobrir muitas coisas. Então, com a orientação do professor, no caso, como vocês estão em casa, com a orientação de alguém da família, façam uma pergunta sobre os acontecimentos citados na fábula O Leão e o Rato. Vocês vão formular uma pergunta, tá? E a pessoa que está aí no lado de vocês também vai formular uma. Depois vocês vão trocar. Vocês vão tentar responder a pergunta da pessoa que está com vocês, da família, e a pessoa da família vai responder a pergunta que vocês fizeram. Eu quero que vocês anotem essa pergunta, tá? A de vocês e a da família, certo? Anote lá no caderno de vocês. Ao responder uma pergunta, diga o que você pensa e por que você pensa assim. Então, respondendo a pergunta que o familiar fez, vocês vão responder o porquê que vocês pensam e o que vocês pensam do que ela perguntou. E ela, a mesma coisa. Registre como preferir algo que você não sabia, mas descobriu nesse diálogo de perguntas, né? Com a pergunta que a pessoa fez e que vocês fizeram, com as respostas, o que vocês descobriram, que vocês acharam bem legal, que vocês acharam interessante. E aí vocês vão fazer um desenho ou vão escrever aqui, tá bom? Por quê? Você já ouviu falar alguém dizer que as crianças perguntam o porquê de tudo? Vocês são assim? Vocês perguntam para a mamãe: mamãe, por que isso? Mamãe, por que aquilo? Perguntam? É verdade que algumas agem assim, mas não são apenas elas. Os filósofos também perguntam por quê, na tentativa de entender melhor as coisas.
Você costuma fazer essa pergunta? Você costuma ficar perguntando tudo por quê? Mas por quê? Por que isso? Por que que isso aconteceu? Né? Então vocês também são os pequenos filósofos, certinho? Façam tudo com atenção e com muito capricho. Um beijo enorme para vocês.